querido, bem-vindo. Não pode ficar tanto tempo sem boa. ficar sem vir É, aqui, não pode faltar tanto tempo sem saudade. Eu também, viu? E o assunto escolhido para hoje eu achei incrível, porque tá faltando isso na vida de muita gente, na minha muitas vezes, em muitas situações, que é o foco. Você se considera uma pessoa focada? Será que você está focando nas coisas realmente importantes, nas coisas boas? Ou o foco está voltado para o lado B, o lado que não é legal da vida? Aliás, sobre isso a gente já estava aqui no intervalo conversando, né, Edu? E você falou uma coisa sensacional. Que visão mais interessante a gente pode ter a respeito do foco na nossa vida? É a lei espiritual da manifestação. Então, assim, tudo aquilo que você coloca o foco, você coloca a atenção, se manifesta. E aí, por isso que às vezes a gente fala assim, a mulher é mais focada. É que a mulher ela tem uma lista de prioridades que é mais definida do que o homem. Porque muitas vezes o homem ele vai e coloca uma ação. E aí foca naquilo. E a mulher, ela já foi desenvolvida, evoluída nesse contexto de traçar uma lista de prioridades e colocar atenção. Então, às vezes, a pergunta é, você tem colocado foco naquilo que você quer ou naquilo que você não deseja? Nossa, isso aí é o que tem que ficar na cabeça das pessoas, na minha opinião, depois que a gente terminar esse assunto. Porque essa frase já disse tudo. Você está focando no negativo, você vai ter negatividade na sua vida. Você vai focando no positivo. É uma equação pura e simples. Né? E aí é coisa incrível, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, precisa ter um objetivo. Legal, eu tenho um objetivo. Eu quero viver um grande amor. Super, legal. Aí eu encontro a figura. E aí eu coloco a atenção no quê? Sabe o quê? Mas não quero sofrer, não quero ser traído, não quero ser abandonado, não sei o quê. E aí, quando se dá conta, né, a pessoa já foi embora, né, já rolou. Então aí você fala assim, bate na trave. Não, você tem 100% de sucesso no resultado que você colocou. Foca. Exatamente. A gente fez aqui uma brincadeira com os nossos super atores da produção, colocando algumas situações em que o foco muitas vezes fica disperso, situações do dia a dia que muitas pessoas vão se identificar. Vamos rodar a primeira delas. Vocês perceberam que o mês passado foi péssimo. Por quê? Falta de atenção. E, gente, não dá mais. Assim, o que a gente precisa aqui na empresa? Lucro. Peraí, só um segundinho, precisa atender isso aqui. Oi, mãe. Sim. Não, pode falar rapidinho. Então, a senha pra você entrar é 1, 2, 3. Isso. Então, mas você viu aquele último episódio? Legal, né? Ô, Henrique, desculpa, mas vamos manter o foco não, peraí, aqui? Deixa eu terminar isso. Não, pera lá, ô, Henrique. Ela vai morrer, Henrique, eu preciso sabia? de você, Henrique. O Henrique é sempre o funcionário abusado, gente. E o Danilo é aquele com aquela cara de saco cheio pelas coisas que o Henrique faz, gente, muito bom. É no trabalho, mas a coisa maluca é que na cama. Né? Às vezes eu ouço as pessoas falando, sabe o que é? Eu chego na cama e aí eu começo a responder tudo que está no Insta, nas Aí eu falo, gente, mas e a pessoa que está do seu lado? Exatamente. Ela dorme. Não, na Também, verdade, o foco preciso vai explodir essa história. Quer dizer, então aí depois a pessoa fala assim, mas sabe o que não deu certo. Não, você fez tudo para que não desse certo, né? Então é assim, esse lance é exatamente aquela pessoa que vai justificar o porquê que ela vai ser demitida. Né? Sabe o que é? Mas eu fiz tudo. Ok, você fez tudo errado, né? Então você colocou o foco exatamente para que você atingisse o resultado do quê? De tudo aquilo que eu não quero. E as pessoas não estão percebendo isso, mas o telefone está roubando demais o tempo, não só no ambiente de trabalho, mas na família, pais digitalmente distraídos cada vez mais. Isso é muito perigoso, né, Edu? É muito, principalmente... É o foco no nada, é o foco no disperso, o foco na rede, né? Principalmente porque está se criando está se utilizando, por exemplo, o celular para deixar a criança ocupada para que o pai possa ficar ocupado com uma outra coisa. Quer dizer, e aí eu estava respondendo uma pergunta de uma pessoa, e ela falou assim, sabe o que é? Eu passei a vida inteira trabalhando, e eu não dei atenção para os meus filhos, eu não foquei neles. Eu falei assim, a primeira coisa, para de ficar culpada. Faz o que precisa ser feito, né? Porque é sempre tempo de você voltar e fazer o que precisa ser feito. Ainda por cima está focando na culpa agora, né? Porque aí, nem agora consegue perceber o quanto é importante focar no filho. Consegue voltar no tempo, mas a gente consegue consertar. A partir de agora. Isso. Então, esse ponto que é fundamental, né? Que a gente possa parar e dizer assim, ok, não aconteceu, não coloca o foco na culpa.
coloca o foco em fazer aquilo que precisa ser feito. Você tem alguma dica para as pessoas que estão digitalmente distraídas, seja no trabalho e tudo mais, para conseguir focar mais e também não deixar de focar nas redes, porque isso é uma coisa do dia a dia? Tem uma meditação na Índia que é assim, você coloca uma vela e aí você foca exatamente na vela. E aí, quer dizer, não levanta, não mexe, nada, você fica ali. E isso significa o quê? Quando você estiver fazendo uma coisa, dê um tempo para você. Então, tem pessoas que usam um cronômetro. E eu assim, ok, nesses 20 minutos eu vou me dedicar exclusivamente a fazer isso. Ah, então estabelecer horários para isso. Estabelecer um horário. Então, de repente é um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite. Sabe uma coisa que existe hoje em dia também? Né? Existe um aplicativo que você instala no seu celular e você programa a quantidade de tempo que ele vai permitir você usar as redes sociais. Ai, que legal isso. Pois é, tem uma amiga minha que inclusive ela estava com esse problema. Ela não estava entendendo por que ela estava tão desfocada no trabalho, ela estava com medo de ser demitida. Foi quando o chefe dela falou para ela, olha, você está passando muito tempo nas redes sociais, eu vejo toda hora você está mexendo no seu celular. Ela falou, poxa, é verdade. Ela descobriu esse aplicativo e instalou. Ela falou assim, vou colocar 2 horas no máximo por dia, que já é muita coisa. Ela falou que não chegou na metade do dia, já tinha esgotado as 2 horas dela. Foi quando ela teve esse despertar. Ela falou, porque é um vício, né? Sim, é um vício. Do nada você pega e começa a mexer no celular. Vamos ver mais um? Vamos ver mais um sketch? Roda aí. Matemática parece ser uma coisa muito complicada, mas não é. Hoje eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples. Preste atenção aqui todo mundo, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui com X, tal. Henrique, tá distraído, presta atenção, já te falei, hein? Hoje nós vamos falar um pouquinho da forma de Bhaskara. Menos com mais. Henrique, eu não vou chamar sua atenção novamente. Presta atenção. Henrique! É o professor Girafales da Gazeta. O melhor é o professor Fábio, e o aluno. O Fábio perdeu essa chance de já levar esses super atores. Novos talentos aparecendo aqui. Novos talentos. Mais uma vez o telefone, né? Mas tem um lance que assim, é curiosidade. Na educação infantil, quando a criança... a gente fala uma coisa que é o seguinte, imagina, a criança vai para a escola, quem prepara a mochila? Quem coloca as coisas lá dentro? E aí, essa organização, ela não é ensinada, a criança não aprende isso. Então, há como se organizar no tempo. Então, é aquela história, alguém preparou, alguém vai, alguém faz. Então, ela não consegue, assim, ela passa uma grande parte da sua vida sem ser ensinada a ela se organizar. Ela preparar aí ela chega no fundamental... Aí o pessoal começa, ok, você precisa organizar isso, você precisa organizar. E ela não sabe como fazer isso. E aí chega, numa situação como essa, óbvio, não vai ter ele foco. Já está sem foco. Isso é, ele está sem organização. Ele aprendeu a não ter foco. Ele aprendeu a fazer isso. Então, por isso que uma dica para os pais a primeira coisa, ajude os seus filhos a organizar a mochila da escola, a organizar o espaço, a organizar os sapatos, os tênis, o quarto. Por quê? Faz a zona que for com os brinquedos. Legal, gente, agora vamos organizar? Né? Por quê? Porque isso lá na frente vai fazer com que ele organize o tempo e não vai precisar de um aplicativo, exatamente, né? E por quê? Porque são situações muito artificiais e que não gera consciência. É verdade, tá certo. Vamos chamar mais uma esquetezinha dos nossos atores da produção? Roda aí, que a gente comenta. Maravilhosa.
Gente do céu. O melhor é a gente identificando os lugares que eles gravaram aqui na emissora, né, Gabi? Eu identifiquei até o dono dessa peruca. Até o dono da peruca, que esqueceu aqui e não voltou pra pegar. A gente fez um trabalho investigativo durante o VT, Henrique. Ó, tá fazendo. Que dona de casa mais estranha é essa, mas Vou dar um beijo pro Eduardo Martini, né? O dono da peruca. Um beijo, Eduardo. Volta aí pra buscar depois, viu? Dá uma entrevista pra gente, já leva a peruca de volta. Ô, meu querido, me fala dessa situação que pode acontecer. As donas de casa, não só, né? A gente pegou uma situação pra ilustrar, mas quantas vezes a gente começa uma tarefa, não termina, vai fazer outra, aí dá ruim naquela tarefa anterior que você não fez. Que loucura tem isso. uma frase que é perfeita. Confúcio dizia o seguinte: nunca saia para caçar 2 coelhos, porque no final você não vai pegar nenhuma. Essa história de uma cajadada só. E essa história, né, ela mostra exatamente uma coisa que é assim: quando você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, uma delas vai sair muito errada. Vai sair mal feita. Então, o ponto é como, por exemplo, se a gente parasse para perguntar para o Fábio, como é que ele consegue fazer tantas coisas? E aí ele vai dizer assim, uma de cada vez, né? E ele vai tocando. Então é assim, esse é o ponto e às vezes é o segredo de uma pessoa bem-sucedida. Não é fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas faz, ela começa a andar, está funcionando, ok, joia, segue e vai fazendo. E você sabe que eu vi uma entrevista dele, até complementando isso, imagino que seria essa resposta dele caso a gente tivesse feito essa pergunta. Porque a gente tem que ter humildade também de saber delegar se a gente não está com tempo. Sim, se a gente não consegue fazer aquilo, peça para quem sabe, ou para quem quer, ou para quem pode fazer, muitas vezes. Ele diz que ele tem uma equipe muito grande que ajuda ele na parte burocrática, por exemplo, que ajuda na questão da agenda, para que ele não fique focado nisso, para que ele consiga focar 100% no criativo. Então, isso é uma questão importante também. Se você não está conseguindo organizar, a gente muitas vezes quer ser a super mulher, a gente quer ser o super homem, a gente quer fazer tudo, sei lá, por uma questão até pessoal de dizer, olha, eu posso, eu consigo. Mas a humildade de entender que muitas vezes é difícil fazer tudo e que para fazer bem feito a gente vai precisar delegar, passar para outra pessoa e tudo mais, também é importante a gente reconhecer isso, né, Edu? Tem 3 sabotagens que as pessoas vão fazer e vão perder foco na vida. As 3 falam de histórias, das histórias delas. Então, assim, pessoas que passaram por muita experiência de desamor vão se sabotar por uma coisa. Mas eu tinha que ser uma outra pessoa. Sabe assim, sabe o que é? Quem eu sou não é a pessoa que vai realizar isso. Então ela começa a se sabotar porque o tempo todo ela passou a vida achando que ela tinha que ser uma outra pessoa para ser amada, para ser curtida, para ser reconhecida. A segunda sabotagem é quando a pessoa ela fica com a sensação, ela viveu a vida achando que ela tinha que aprender a se virar sozinha. E aí ela diz o quê? Eu tenho dificuldade de delegar. Sabe o que é? Porque, sabe, se né, o boi engorda na frente dos olhos do dono. Aquela velha história, que eu brinco, né, que o pessoal fala assim, os maiores produtores de boi nem sabem os olhos que o boi que tem. Nunca fez o carinho no boi que ele cria. Nunca pisou no campo. E a terceira é quando a criança ouviu muitas histórias do tipo assim, você não faz nada direito, você não é. E aí ele começa a se sentir incapaz de produzir os resultados. Então ele começa a perder foco, porque ele vai colocar o foco... O foco dele está no fracasso, né? Está no fracasso. Ele viu isso a vida toda. Dá tempo de colocar mais uma esquetezinha? Oba. Roda aí. Por cima, gente. Eu me distraio rapidinho. Isso acontece com uma quantidade de vezes enorme. Né? Chega aquele vídeo, você não consegue esperar para assistir depois. A gente precisa desligar as notificações do telefone se a gente estabelecer esse horário de usar o celular. Isso. Porque senão a gente não resiste, né? Mas, assim, já foi comprovado que 30% de produtividade é perdida exatamente em função de mídias, e-mails, a pessoa que fica controlando e-mail, controlando se chegou mensagem, videozinho. Então,
é muito importante que em algum momento a gente tenha exatamente essa ação de parar para a notificação. Então, são coisas que eu costumo dizer, que eu falo assim, eu sou de uma época que a gente só tinha telefone em casa e no trabalho. E tudo funcionava, e funcionava bem. A vida ia bem, né? A vida ia bem. Mas o ponto é que às vezes nós estamos num almoço com alguém muito especial e a gente deixa o celular ligado. Né? Deixa, e assim, é o terceiro valor. talher, né? É o terceiro talher. Mas É agora é valor, respeito, né? Então, É. respeita e valoriza, faz essa pessoa se sentir Nem se conversava ultra sobre esse especial. assunto, né? Esses assuntos no passado, né? Que hoje em dia realmente ficou tudo muito disperso. Então, manter o foco, eu acho que é a palavra. Bom, eu agradeço demais a presença do Edu aqui. É um papo que vai render outros encontros, com toda certeza. Sim, delícia. Te deixo o convite aqui, claro, sempre. Não demora mais para voltar, hein? Demora tanto não, tá? E para você continuar fazendo contato com o Edu, siga nas redes sociais. Eu já faço isso no Instagram. Né? Eu acompanho também. Muito bom, viu? adoro. E também o site educhin.com.br, tá bom? Você pode acessar, saber onde terão as palestras, as novas datas, os novos eventos. Deixa eu agradecer o vestidinho de hoje, ele é da Loft Style, 2283-3619. O colar e os brincos são da Rincavesc e o telefone é o 3791-0180. Foco no nosso programa de amanhã às 10h30, tá bom, Pois gente? é. Amanhã teremos um festival de esfirras por aqui, Edu, ó. Oba. Teria Tem que que vir, voltar, hein? hein? Ai, Davi Leão vai estar com a gente amanhã. Teremos um Faça Você Mesmo de filtro dos sonhos. Adoro. Sabe aquele filtro dos sonhos que a gente pendura Maravilha. e coloca? Adoro também. Vamos aprender a fazer, né, gente? Para deixar a negatividade bem longe. E amanhã o Gabi vai contar sobre o mundo dos famosos que hoje faltou. Pois é, gente. Inclusive, eu vou publicar daqui a pouco no meu Instagram a história de um rapaz que passou mal ontem durante um reality show lá da Record, precisou ser atendido ao vivo pelos médicos e tudo mais. Uma história doida. Me segue lá no @Gabi Perlini. Siga também o Revista da Cidade, Regiane Tapias também. Regiane Tapias. E o seu no Insta? Eduardo Chiniachique Oficial, segue lá. Esperaremos todos amanhã às 10h30. Oba. Gente, fiquem com Deus. Tchau, Ótimo tchau, dia. pessoal. Obrigada pela Até companhia. amanhã. Tchau, tchau.